Bom dia a todos. Muito bom ver essas carinhas, algumas carinhas conhecidas. Enquanto a Eliana estava falando, eu estava aqui matando a saudade de tanta gente. Alguns rostinhos novos, muitos rostinhos novos, que eu também quero dar boas-vindas. E quem sabe a gente se conhecer pessoalmente, seja no grupo regular, seja na escola, o ano que vem. Mas é muito bom ver essa quantidade de gente, esse número de pessoas aqui interessadas, né, nesse tema e na biodança, que é um sistema tão potente, integrador, né? E foi uma caminhada longa, foi e continua sendo uma caminhada longa de um grande investimento na biodança, porque é um sistema integrador e curativo, né? Então, eu acredito nesse sistema, estou envolvida com os processos da biodança há 20 anos e meus filhos foram, para além do nosso núcleo familiar pessoal, eles têm essa família biocêntrica extensiva, foram gerados num útero da biodança, e isso realmente é bem bom. Então, qualquer dificuldade que tenham, o desejo estando na frente é o que a Eliana falou, né? Nós temos uma grande rede, uma tribo na qual a gente passa a fazer parte, né? Para contar. Então, a Eliana vai soltar os slides, por favor. O primeiro. Eu não sei se aparece aqui, vai aparecer para mim. Vocês veem os slides, só os slides, e me veem também? Sim. Ok. Então, hoje nós vamos falar eu vou falar sobre os 7 poderes da biodança e os seus caminhos de transformação. Como vocês podem observar, nesse primeiro slide tem 2 nomes, apesar de eu estar aqui sozinha dando essa palestra, tem aí 2 nomes, né? Gleice Marcondes e Maria Carmen Dalalana. Pode passar, Eliana, por favor, que eu vou explicar. Bom, nessas considerações iniciais, por que eu fiz menção a esses 2 nomes? Porque a biodança, ela apresenta para nós 7 poderes de transformação, né? E hoje eu vou abordar 3 dos 7 poderes, porque na próxima palestra os outros 4 poderes serão abordados pela Maria Carmen. Então, nós construímos esse trabalho, tanto a palestra de hoje quanto a próxima, a 4 mãos. Ela participou da construção desse trabalho, assim como eu participei da construção do trabalho dela, e nós trabalhamos em parceria, em conjunto, e é por isso que vocês estão vendo esses 2 nomes lá no início. Tá bom? Então, nessas considerações iniciais, eu coloquei que essa palestra abordará os principais instrumentos utilizados em biodança e comentaremos a sua eficácia, relacionando-os de forma coerente, buscando referência em outros campos teóricos, de modo a demonstrar a extensão da biodança, né? Então, a gente vai falar exatamente sobre a unidade metodológica da biodança, que é música, movimento e vivência. Então, a primeira pergunta: como é possível, mediante a dança e exercícios em grupo, gerar benefícios ao longo, né, ao nível orgânico, emocional, existencial, com mudanças no estilo de vida dos participantes? Bom, a biodança, ela é um sistema integrador e, assim, a partir das vivências, elas nos propõem desafios de forma que a gente busca e é convidado a cada sessão de biodança a um nível integrador, porque mexe com o nosso sistema orgânico, de forma que as nossas emoções, elas são deflagradas a partir de um estímulo,
e eu vou tentar explicar isso para vocês um pouquinho mais nos próximos slides. Mas creio, né? Porque... Oi. Tá, vê aí se está gravando, porque aqui não estou conseguindo ver. Está gravando, né? Aqui não aparece para mim. Está gravando, Eliana. Parece que sim. Tá gravando. Pode seguir? Podemos. Bom, então vamos lá. Então, em suma, esse primeiro slide da introdução, para responder essa pergunta, sim, como a biodança pode gerar esses efeitos? Porque a biodança, por si só, ela tem uma proposta pedagógica terapêutica, né? E é por esse motivo que nós conseguimos alcançar esses níveis, né? Pode passar, por favor, Eliana. Então, unidade metodológica que eu falei, música, movimento e vivência, né? Que recursos a biodança dispõe para atingir os seus objetivos? Então, a biodança dispõe de recursos pedagógicos terapêuticos e que propõe uma reeducação afetiva não somente através da fala, mas através de uma conexão com o que você sente, né? Então, nós temos em biodança um momento que a gente chama de relato de vivências, onde o facilitador de biodança ele faz a mediação ali entre a fala dos participantes de biodança, e esses participantes da sessão de biodança eles são convidados à reeducação afetiva a partir da linguagem, a partir da fala, né, para além da vivência em si. Então, a biodança ela dispõe de muitos recursos. Esse recurso é um recurso muito importante que ajuda a gente caminhar com mais coerência entre o que a gente sente e o que a gente pensa, para que as nossas atitudes sejam mais coerentes, né? Pode passar, por favor. Então, os 7 poderes da biodança, eles são apresentados agora. Eu vou apresentar os 7, né? Para falarmos da aplicação prática da biodança, utilizaremos como guia os 7 poderes de transformação, que são eles: o poder da música, o poder do movimento integrado, que no caso é a dança, o poder da vivência, o poder do grupo, o poder da carícia e o poder do transe e da regressão, né? Que no caso é o poder da expansão da consciência. Pode passar, por favor. Então, o primeiro poder é o poder da música. A música, ela desperta... Aí tem uma citação de Nietzsche que nós achamos bem pertinente. A música desperta sensações. Ela me liberta de mim mesmo. Torna-me autoconsciente, como se eu pudesse ver-me e sentir-me de longe. Por isso, a música me fortalece. Depois de cada noite musical, vem uma manhã plena de ideias claras e originais. Nietzsche. Então, essa citação, para quem já se submeteu a uma sessão de biodança, de fato, é isso, né? Depois de uma noite musical, a gente vem com uma manhã plena de ideias claras e originais. Então, a regularidade em biodança é super importante, porque nem sempre numa sessão de biodança a gente vai ter uma manhã clara de ideias, né? Mas a regularidade do processo, a construção desse processo, ela vai... segurando onde está quebrando. Eu estou ouvindo alguém falar? Ups. Voltamos. Então, nem sempre a gente vai ter essa clareza, às vezes, numa manhã, né? Porque é preciso essa regularidade, a construção desse processo, porque é jornada, né? Então, no primeiro tópico, a música encontra seu antecedente mítico em Orfeu, com a sua cítara e a suavidade da sua voz, arrastava por encantamento os animais selvagens e os seres da natureza, né? Então, é importante a gente falar sobre esse antecedente mítico de Orfeu, porque para trazer para nós o quanto a música é poderosa, né? Porque nós somos parte da natureza, não existe essa dicotomia, a natureza, os animais e eu. Não, eu sou a natureza, eu sou parte da natureza. Então, Orfeu, com a sua canção, com a sua voz, ele alcançava os animais, o mar, as florestas. Então,
esse primeiro encantamento arquetípico, né, do mítico, dos antecedentes míticos, rolando traz para nós na biodança, né? Então, é o primeiro tópico que para a gente considerar, para a gente começar a contar essa história poética. A música, ela não chega por uma via cortical. Isso tudo acontece, Orfeu, ele só podia, com a sua voz, alcançar os animais e os seres da natureza, porque a música ela não nos chega por uma via cortical, né? Porque é no tálamo, região do cérebro, onde se recebem os sinais sensoriais correspondentes às sensações e emoções que somos tocados por ela, né? Num plano da nossa emoção. Então, a música, ela ultrapassa o nosso senso analítico. Ela tem a capacidade de ir direto para o nosso sistema límbico e hipotalâmico, que é o centro regulador das nossas emoções, né? Então, em biodança, não importa para nós a letra, importa a conexão com o ritmo, com a melodia, e nós somos afetados por isso, né? Rolando, ele assinala a capacidade da música de promover a regulação do sistema nervoso autônomo, que seria exatamente isso. Numa sessão de biodança, nós temos a chance, a capacidade de regular o sistema nervoso autônomo e o sistema neurovegetativo. Então, a gente tem músicas de cunho rítmico e de cunho melódico na mesma sessão, né? E isso nos dá a chance de equilibrar o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Então, e nosso sistema também, nosso sistema simpático, ele é responsável pela nossa ativação e o parasimpático pelo nosso estado mais regressivo. E em biodança nós temos essa possibilidade. Por isso, Rolando ele fala da capacidade da música em promover esses estados, né? Porque quando nós estamos num estado mais rítmico, que seria o sistema simpático, nós temos um batimento cardíaco mais acelerado, altera a respiração, fica mais ofegante, pupila dilatada, né? O nosso sistema de circulação, ele também aumenta. Então, aí nós temos um outro estímulo. Já no parasimpático, é a diminuição disso, né? A diminuição dos batimentos cardíacos, a regulação da nossa respiração, a capacidade da gente entrar em contato e desfrutar desse estado um pouco mais regressivo e de desaceleração, que na verdade é um estado que esse equilíbrio que Rolando propõe, né, do sistema nervoso autônomo, é o nosso estado de equilíbrio, é o estado que a gente deveria permanecer. Mas por convites da vida, da civilização, a gente acaba permanecendo por mais tempo no nosso estado do nível simpático, que é onde a gente acaba gerando mais doenças, né? Porque esse desequilíbrio é o que traz mais doenças para nós, né? Então, a música, ela é um potente instrumento deflagrador de vivências, emoções e sentimentos, né? Então, a música em biodança, ela não é estética. A música em biodança, ela tem um caráter funcional, de atributos biológicos. E isso significa que a própria música, ela desperta em nós sensações de harmonia, de fluidez, porque muitas vezes quando a gente ouve uma música, às vezes a gente pensa em alguém, vem alguém na cabeça, ou tem um impulso, né, de abraçar ou de acariciar. Então, músicas geradoras de vida, elas despertam mais vida em nós. Músicas geradoras de morte, elas despertam esse impulso também. E isso existe, né? Isso existe. Então, a gente tem que estar muito atento com o que a gente consome. Em biodança, nós temos uma comissão científica que estudam as músicas. Então, as músicas utilizadas em biodança são músicas específicas que nós escolhemos dentro de uma semântica musical para deflagrar as emoções propostas naquela sessão de biodança, né? Então, por isso a música ela tem um efeito gerador de vivência em si só, né? A coerência e integração entre música e movimento pleno de sentido surge a vivência. Então, muitas vezes um facilitador de biodança, ele pode sugerir um caminhar
conexão com alegria, mas aquele participante pode não estar com um sentimento de alegria naquele momento, mas ele não precisa se retirar da vida, nem não ir numa sessão de biodança por esse motivo, porque o que vai, de fato, trazer o movimento pleno de sentido e surgir a vivência é a coerência com o que ele está sentindo. Ele pode caminhar de acordo com aquela consigna, o que a gente chama de consigna em biodança é um convite para entrar em vivência, né? Então, através de uma consigna, de um modelo que é dado através do facilitador de biodança, que ele faz a vivência, ele dá o modelo e a partir daquele modelo o participante de biodança faz a sua própria dança e a própria música. Então, tem muitos estímulos, né? São muitos os estímulos e a música, ela tem um efeito muito importante para fazer esse movimento pleno de sentido, porque... Vamos lá para o próximo, por favor. Isso. Então, a dança, ela gera um destino sobre as mesmas leis que vinculam a flor e a brisa, sobre o girassol da harmonia. Todos somos um. Então, essa é uma citação de um poema de Rolando Toro, né? E ele fala dessa unicidade, porque é assim que nos sentimos quando dançamos uma música em biodança. Existe até uma colocação que a gente diz assim, que nós não sabemos se somos nós que dançamos a música ou se é a música que nos dança, que é um pouco essa mediunidade musical. A música, ela nos invade, ela nos toca e o corpo ele vai correspondendo àquele movimento de uma maneira quase espontânea. Nós somos levados pela música, assim como os seres da natureza eram levados pela canção de Orfeu, né? É isso que Rolando quis dizer quando a música ela não é estética, ela não tem um caráter estético, porque ela é muito além, ela não é um espetáculo, né? Em biodança você não precisa saber dançar, né? Então vamos seguir. Quando falamos de movimento da dança em biodança, não falamos de gestos ou deslocamentos mecânicos fora de sentido, né? Por quê? Porque em biodança, quando você entra num grupo regular de biodança, a primeira coisa que um facilitador convida a trabalhar é o que a gente chama de coordenação motora, que é o reaprendizado, que é o resgate das funções motoras, é o reaprendizado do caminhar, o reaprendizado do olhar, o reaprendizado da sincronicidade, né, da coordenação mesmo. Então, é um reaprendizado. Primeira categoria, coordenação motora. Em seguida, a gente propõe a coordenação afetivo-motora, que seria mover-se a partir do que você sente, que já é um pouco mais elaborado. Então, primeiro, o reaprendizado de aprender a mover-se, depois, o reaprendizado de aprender a mover-se na direção do que você sente. Então, e num terceiro momento, a vivência. Que somente a partir do momento que a gente consegue integrar a nossa coordenação motora e depois coordenação afetivo-motora, aí sim geramos a vivência, né? Então, dessa forma, nesse caminho, os gestos em biodança, eles não são deslocamentos mecânicos e fora de sentido, porque existe uma progressividade em biodança que convidam o participante de biodança nesse processo de mover-se a partir do que sente. Logo, não tem absolutamente nada fora do sentido. Essa progressividade é respeitada, embora a prática de biodança seja uma prática coletiva, né? Então, movimentar o corpo desde a interioridade pode chegar a ser uma fonte indescritível de prazer e saúde. Essa é uma citação de Rolando Toro. E, de fato, né, quando a gente lembra de uma vivência, quando rememoramos uma vivência, nós temos a possibilidade de vivenciá-la novamente dentro de nós, né? Então, essa seria a fonte indescritível de prazer e saúde, porque nós temos essa possibilidade, esse recurso interno para a gente recorrer, né? Então, dentro da metodologia da biodança, o sentido originário da dança, em sua concepção de movimento pleno de sentido,
é recuperado. E a dança reativa a sua dimensão arquetípica. É isso, quando fala de dimensão arquetípica, fala exatamente de não ser um espetáculo. Da dança, ela está presente na nossa vida desde sempre. Então, ela desperta em nós os nossos gestos mais vitais, como o abraço, o encantamento, a ternura. A música, ela tem essa capacidade de deflagrar em nós esses gestos que são gestos e sentimentos e emoções que são conhecidos e reconhecidos por toda a humanidade. É isso que Rolando quer falar para nós quando ele fala de dimensão arquetípica. São memórias que estão presentes nas nossas células, no nosso contexto de vida humana, é a humanidade presente em nós. Né? São esses gestos arquetípicos que nos direcionam e que nos impulsionam na direção do desejo, do nosso desejo pessoal e do amor. Né? Porque quando nós colocamos o nosso desejo na frente, se nós estamos conectados com esses gestos arquetípicos, não é a nossa vida que está no centro, mas sim a vida. Né? E assim a gente consegue, de uma maneira progressiva e integradora, a diminuição do ego. Né? Só assim a gente consegue colocar a vida no centro, não a minha própria vida, mas a vida. Né? Pode passar, por favor. O movimento verdadeiro nasce da nossa emoção, que vem do peito, que vem do nosso centro afetivo. E qualquer movimento que não tenha essa origem é considerado um movimento dissociativo, de onde começam a surgir as doenças da civilização. Então, assim, de fato, a biodança, Rolando fala, sinto, logo existo. Sinto, logo existo. Então, se sinto, logo existo, é a gente poder colocar a mão no coração, sentir, e a biodança vai convidando a gente a integrar o nosso córtex ao nosso corpo. Quando ele fala sinto, logo existo, ele não invalida a nossa mente, ele não invalida os nossos processos analíticos, ele não invalida o nosso córtex, os nossos pensamentos, ele não invalida. O que ele propõe é colocar o coração na frente. E essa mente precisa estar a serviço do ser, e não o contrário. E não a mente determinando todo o caminho e esse corpo se submetendo às ordens dessa mente. Então, quando eu coloco aqui doenças da nossa civilização, é isso que eu quero dizer, né? Porque as doenças da nossa civilização, elas partem desse lugar, dessa dissociação entre o que a gente sente e o que a gente pensa. Porque quando tem essa dissociação, né, entre o que eu sinto e o que eu penso, logo as minhas atitudes, elas não podem ser coerentes. Né? Então, uma mente a serviço do ser, ela traz mais integração, ela traz mais prazer, ela coloca, de fato, o coração na frente. Né? O que eu quero fazer? Qual é o meu desejo? O que eu quero fazer está aqui. E a mente, ela entra como eu vou executar aquilo que eu quero fazer. Né? Como eu vou executar o que eu quero fazer. Porque quando a gente vai nesse checklist, o corpo ele tem um tempo para poder responder. Ele tem um tempo. E a nossa cultura, a nossa civilização, ela valoriza muito aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente entende. Só que ela não valoriza aquilo que a gente sente, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade, a nossa inteligência intuitiva, a nossa cultura não valoriza, né? Então, o que Rolando propõe é a valorização desse lugar, do que você sente, né? E isso tem um tempo, até chegar na nossa mente, tem um tempo, e esse tempo precisa ser respeitado para que essas dissociações não aconteçam, né? Bom, não, ainda no outro. Então, o que aconteceria se em vez... essa frase é linda. O que aconteceria se em vez de apenas construir a nossa vida, nós nos entregássemos à loucura e à sabedoria de dançá-la, né?
Então, o que será que aconteceria com a gente se a gente se entregasse à loucura e à sabedoria de dançá-la? Seria incrível, porque, meus caros, planejar a vida é diferente de viver a vida. É muito diferente. Então, eu entendo essa frase do Garaldi dessa maneira, né? Porque eu acho que dançar a vida seria viver a vida, viver o que está posto, viver o que está ali, né? Viver um dia de cada vez. E é assim que a música se apresenta para nós, com seu ritmo e melodia. A gente precisa estar presente no corpo, aqui e agora, para a gente poder ser afetados por essa música, né? Por cada nota musical, por cada ritmo, por cada melodia, para que a gente possa expressar com coerência da forma com que estamos sendo afetados, né? E não com um comando da mente. E aqui mais uma do Garaldi. Não apenas como uma arte, mas como um modo de viver. A dança, ela sempre esteve presente, né, na humanidade, nos rituais, seja de nascimento, seja de morte, seja de casamento. Então, a dança, ela é um modo de viver, né? Eu me estou falando aqui, mas e me recordei de uma frase, que eu não me lembro ela inteira, mas dizia mais ou menos assim, uma frase indígena que dizia: quer saber quando se perdeu? Pergunte-se quando você parou de dançar. Né? Quando você parou de dançar? Há quanto tempo não dança e não sente aquilo que teu corpo está trazendo? Né? A biodança parte desse princípio para propor a dança da vida. Porque, de fato, a gente não tem que aprender a dança, não tem que aprender a dançar, porque na biodança a gente não tem um passo a passo. Né? Na biodança existe, como eu disse, uma consigna, um convite a partir daquele modelo para você poder gerar a sua dança, que é uma dança de vida. É dar forma, através da música e da dança, às suas emoções. Né? E quando a gente dá forma, a gente é levado a um sentir progressivo que desperta mais coerência, né? Não tem ninguém dizendo nada para nós. O caminho não é nunca de fora para dentro em biodança, é o contrário. A biodança, ela denuncia o nosso momento existencial para nós, né? E isso é lindo, isso é poderoso, isso é riquíssimo. Pode passar, por favor. Então, entramos aqui e está comendo um pouquinho ali embaixo. Não estou conseguindo ler a última frase. Tá vendo? Mas, enfim. Op. Foi tudo agora, Eliana. Volta, volta. Aí. Bom, vamos lá. Entramos, então, no poder da vivência, né? Eu falei o último, passou. Volta mais um, por favor, Eliana. Isso, foi. Ok. Vamos lá. Então, assim, nós encerramos o poder da música, né? Então, para fechar, antes da gente entrar nesse poder da vivência, a música, ela tem esse poder, né? Ela tem essa possibilidade, muitas possibilidades. Então, um dos maiores poderes da biodança, em suma, é nós podermos ser afetados, atravessando nossa capacidade analítica e sermos afetados diretamente no nosso sistema límbico e hipotalâmico, que é o centro regulador das emoções, podendo despertar euforia, alegria e podendo, por mais que a biodança também trabalhe a sua parte sã, porque as vivências em biodança, elas nos convidam sempre a integrar a nossa parte sã, a buscarmos a integração, estarmos presentes, né? Mas você pode também, em biodança, entrar em contato com a sua tristeza, com a sua saudade, e é legítimo, e é nessa integração através da música do nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que isso pode acontecer. Então, em suma, um dos poderes da biodança, que seria o primeiro, a música, a gente pode concluir dessa forma, tá? Então, terceiro poder já? Sim, o poder da vivência.
Eu organizo com o meu corpo uma percepção do mundo. Habito o meu corpo e por ele habito as coisas. Merleau-Ponty. Então, naquele instante que se vive, é tudo, não havendo nada mais. Então, isso, nossa, não tem nada que define mais vivência do que isso, né? Eu tenho certeza que muitos aqui que fazem biodança ou que já experimentaram a biodança se encontraram um pouco num beco sem saída na hora de explicar a biodança para um amigo ou para alguém, porque definir vivência é difícil, né? Porque só quem passa pela vivência é que sabe. Por isso a gente sempre convida a uma aula experimental, porque para que você possa se submeter à vivência e senti-la, porque a melhor definição é essa, porque na vivência, naquele momento, o que se vive é tudo, não havendo nada mais, somente aquele momento, né? Então, a metodologia da biodança, ela orienta para a deflagração de vivências integradoras capazes de superar as dissociações que induz a nossa cultura. Então, a nossa cultura, ela induz realmente dissociações, mas a biodança, ela propõe essa integração através das vivências, né? Porque a própria vivência, ela é capaz de gerar essas dissociações, porque ela propõe uma integração em si só. As vivências em biodança, elas propõem a integração. Você não sai de uma sessão de biodança ou de uma vivência desintegrado. Por mais que você tenha entrado em estados de catarse até, a própria biodança, ela costura, ela tem um conjunto e uma curva que te abraça e que te acolhe, né? Então, a metodologia da biodança, ela orienta essa deflagração de vivências de uma forma que supera essas dissociações, né? Então, de acordo com Rolando Toro, vivência é uma experiência vivida com grande intensidade por um indivíduo num lapso de tempo, aqui e agora, abarcando as funções emocionais, senestésicas e orgânicas. Então, o que ele quer dizer com isso? Vivência não é analisada. Vivência não é interpretada. Vivência é para ser assumida, né? Nós temos um momento verbal na biodança, que é o relato de vivências, que é quando os participantes da sessão de um grupo de biodança, eles relatam no grupo as experiências da aula passada. Por que da aula passada? Porque Rolando Toro propõe essa inversão epistemológica. Primeiro você vai lá na biodança, vai fazer a sua aula experimental, vai submeter, vai vivenciar, vai passar uma semana dando conta daquelas emoções e dando tempo para que aquelas emoções percorram o caminho que elas precisam dentro de você, né? E aí, na semana seguinte, se você quiser, você pode compartilhar no relato de vivências as suas experiências, né? Então, é um convite. O relato de vivências não é um espaço de confissão pública, não é uma terapia em grupo, né? Embora tenha efeito terapêutico, não é uma terapia em grupo. Então, você vai colocar no relato de vivências a partir daquilo que você está sentindo, mediado pela facilitadora. Então, é um lugar de uma fala emocionada, é falar a partir do que você sentiu, assumindo o protagonismo. Então, quando ele fala que a experiência vivida em biodança com grande intensidade pelo indivíduo no lapso de tempo aqui e agora, é isso. Então, a gente não analisa, nem interpreta, né? Então, o conceito de vivência, ele foi elaborado pelo filósofo Dilthey, em 1949, como um método característico, distinto, em que a realidade está aí para mim. A vivência não se apresenta como algo representado. Não é dada, a realidade da vivência está aí para nós, ela não é dada, né? Porque recebemos ela por dentro, porque a temos de modo imediato, como de algum modo pertencente a nós. Então, isso, assim, a gente não precisa nem discorrer muito sobre isso, porque ele está bem claro, né? Nós temos a possibilidade de alcançar níveis e estados de consciência, alterados de consciência em nós,
que nos levam para a vivência e que nos traz esse senso de realidade que está para mim. Porque quando a gente fala estados alterados de consciência, não significa que a gente está fora do corpo. Em biodança, quanto mais presente, quanto mais aqui e agora, mais você tem a chance de entrar em vivência, né? Então, no modelo teórico de biodança, você vai ver lá as linhas de vivência, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, só que você vai ver que esses estados alterados de consciência em biodança é porque propõe a consciência de si e do mundo e o retorno ao primordial. Então, esse trânsito de um estado para o outro é o que a gente chama de transe. E esse transe é o que leva a esse estado alterado de consciência. Mas em biodança, quanto mais presente no corpo, mais você tem a chance de estar em vivência. É isso que ele quis dizer com conexão com a realidade, que a realidade está aí para você. No caso, é a vivência, né? Agora, a última frase que comeu ali um pouquinho, deixa eu ler aqui. A vivência tem o poder de integração em si mesma e não necessita de elaboração consciente. É um modo de cognição a nível inconsciente. Então, o que isso quer dizer? Que a vivência em biodança, como eu disse, ela não precisa ser interpretada e nem analisada. Ela tem um efeito inconsciente por si só. Então, pode ser que, quando você entre em vivência em biodança, pode ser que você tenha alguma eureka, pode ser que você tenha algum insight, pode ser, né? E se você tiver alguma eureka, algum insight, você entender, porque às vezes acontece, você entrar em vivência em biodança e, de repente, puxa, entendi tudo. Isso pode acontecer, pode te cair um orelhão, né? Mas, se isso não acontecer, não significa que você não entrou em vivência. Não significa que você não foi afetado por ela, né? Porque nós não precisamos desse entendimento consciente para ser afetado pela vivência. Porque, lembra, nós somos afetados pelo nosso sistema límbico hipotalâmico, a biodança tem outros poderes, como eu apresentei, o da carícia, o do transe, do ambiente, do grupo. Então, tem outras formas de nós sermos afetados pela vivência. Então, não necessariamente a gente precisa fazer essa conexão consciente mental, porque existem pessoas, por exemplo, que têm os seus corpos dormentes, elas não anestesiados, como se estivessem anestesiados, né? Então não sente, é como se sofresse de anestesia corporal. Então não sente, então logo fica nesse processo mental e isso não é vivência, porque vivência em biodança a gente não evoca, a gente não fica, eu quero isso, eu quero. A gente não evoca vivência em biodança, nós estamos presentes, somos afetados por ela, somos dançados por ela, né? Pode passar, por favor. Então, a vivência é uma forma privilegiada de ativação dos potenciais genéticos responsáveis pela expressão da identidade e ocupam um lugar central na abordagem do método da biodança, né? Os potenciais genéticos, eles são orientados pelo Rolando como as próprias linhas de vivência, né? Então, eu coloquei aqui também, ó, de acordo com Rolando Toro, o potencial humano se expressa por 5 categorias principais que ele chama de linhas de vivência. Então, ele elege 5 linhas de vivência para expressar o nosso potencial, que são elas. Vamos lá. Pode passar, por favor. Então, a primeira seria vitalidade, né? Exatamente nessa ordem, tá? Então, a primeira seria vitalidade. Então, a vitalidade, ela relaciona-se com aquilo que nos impulsiona para a vida, para a nossa própria energia vital. Então, a vitalidade, ela está ligada ao movimento, à nossa capacidade saudável de estar em ativação e repouso, né? Então, esse processo de estar em ativação e repouso seria a própria autorregulação, que é a primeira coisa que você aprende quando você que é te devolvido, né? Que é resgatado quando você entra numa aula de biodança. Porque, embora a prática seja em grupo, ela seja coletiva, esse processo de autorregulação, ele é individual,
tá? Então, a vitalidade, para vocês entenderem, na prática, não é aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã e vai para o trabalho, depois vai para a academia, depois não sei o quê, e dorme. Isso não tem nada a ver com vitalidade. Vitalidade é o equilíbrio entre atividade e repouso. Essa pessoa que faz isso tudo, ela está deprimida. Ela não tem nada de vital, né? Então, vitalidade é você fazer, você dormir, você comer, mas não demasiadamente. É o equilíbrio desses estados, né? Sexualidade. Então, a sexualidade é uma dimensão que corresponde à esfera de nossa intimidade emotiva, a nossa capacidade de sentir prazer em nossos movimentos. Então, a sexualidade, ela reflete a nossa paixão pela vida. Então, é a paixão pela vida, você poder se relacionar com a vida com prazer, com tudo que você faz, né? Sexualidade não é uma coisa, às vezes a gente fica muito preso, sexualidade é questão do sexo, não. Sexualidade é o prazer de estar vivo, é o prazer de você se relacionar com a vida, na meditação de lavar a louça, de exercer o seu trabalho de desejo, de morar onde você gosta, de viver como você vive. Isso é você estar com a sua linha da sexualidade em equilíbrio, a sua relação com a vida com prazer, né? Com as coisas que você escolhe, com as coisas que você faz, com a comida que você come, essa conexão. Então, assim, não tem como a gente falar de conexão com o desejo, de conexão existencial com o desejo, se você não está com a sua sexualidade integrada, porque para você poder sentir prazer em tudo que você faz na vida, você precisa ter um vínculo com a vida. Logo, esse eros, ele precisa estar potente, porque eros é o próprio vínculo, é a nutrição, é o que te nutre. Então, a biodança, ela entra aí na linha da sexualidade para trazer esse resgate para nós. Criatividade resgata a nossa capacidade de brincar, de se renovar a cada momento, quebrando velhos padrões e ousando experimentar o novo. Então, a criatividade em biodança é muito além da sua capacidade de pintar ou de tocar um instrumento ou da sua habilidade manual para costurar, enfim. Criatividade em biodança, em suma, é a sua capacidade de recriar-se frente à vida. É a sua capacidade de entregar-se à transformação, ao próprio caos, para renascer, né? Isso é criatividade em biodança, porque a vida é feita de ciclos. Então, você precisa aprender a abrir ciclos, mas também a fechar ciclos, né? Porque a própria vida tem esse ciclo orgânico de nascimento, vida e morte, vida, né? A própria vida nos convida. Então, as coisas na vida, elas têm um tempo de vida. E a criatividade em biodança, ela nos resgata a capacidade de perceber os ciclos que nós precisamos fechar, os ciclos que nós precisamos abrir, para que essa energia seja resgatada e nós tenhamos a capacidade de nos recriarmos frente à vida, né? Afetividade é a capacidade de se vincular, de demonstrar amor, cuidado, solidariedade, generosidade, fraternidade e ternura. Então, a afetividade, ela representa aquilo que está pulsando no nosso coração, né? Na nossa identidade. Então, ela reflete o que nós temos dentro, no nosso coração. Então, eu quero ressaltar aqui uma coisa importante. Às vezes, eu vejo muitas pessoas confundirem ser carinhoso com ser afetivo. Ser afetivo e ser carinhoso não é a mesma coisa. A pessoa, ela pode ser carinhosa, ela pode te fazer até um carinho, ela pode ser romântica, ela pode te servir, mas não tem nada de afetivo nisso. Afeto é outro lugar, né? Então, ser afetivo é você assumir responsabilidade diante das coisas, é você ter respeito, é cuidado, a capacidade de empatia, estabelecer limites, sabe? Então, ser afetivo é um pouco mais elaborado, né? Do que ser carinhoso. Então, a biodança, ela traz para nós esse resgate, essa capacidade da gente se reeducar nesse lugar,
né, de vínculo, de vincular-se com o outro, de vínculo com a gente mesmo, de vínculo com a totalidade, para que a gente assuma responsabilidade diante das nossas escolhas, dos nossos desejos e também diante do outro que está diante de nós. Isso é ser afetivo, né? Então, transcendência, nossa última linha de vivência. Transcendência é a nossa função humana mais sutil. Ela está associada com todas as sensações internas de abundância, expansão e união espiritual com todas as formas de vida. Então, a transcendência ela está ligada à nossa capacidade de se sentir parte, né, da humanidade. Eu acho que o elemento mais importante na linha da transcendência é a gente ressaltar que a transcendência em biodança é para transcender o ego, né? É a nossa capacidade de transcender o ego, de ir além do nosso ego, para ir de encontro com o outro, para poder ter essa expansão, para poder ter essa entrega, para a gente poder se sentir pertencente à natureza, né? Como filhos da poeira cósmica que somos, filhos das estrelas, e para a gente não se sentir solitário, porque nos sentimos solitário quando estamos desvinculados desse todo, quando estamos desvinculados da natureza, do cosmos. Então, a transcendência ela vem devolver para nós essa capacidade mais sutil, né? Porque tudo nos faz companhia, uma planta nos faz companhia, o sol nos faz companhia, o mar nos faz companhia. Então, mas a gente só consegue alcançar esses estados com a diminuição do nosso ego. Porque quando a gente diminui o nosso ego, aí a empatia ela toma conta e a gente consegue vestir a pele do outro, sentir a dor do outro, e aí a gente tem chance de poder se entregar, confiar, vincular, tá? Pode passar, por favor. A integração dessas 5 dimensões ou linhas de vivência é a base da biodança, né? No modelo teórico, essas 5 linhas de vivência, de potenciais genéticos, estão aqui, e aí elas não são, apesar de serem linhas, Rolando Toro não coloca elas retas, coloca elas dançando, então elas fazem esse movimento, e elas fazem esse movimento no modelo teórico, e lá no topo elas estão conectadas com a integração. Isso significa que o nosso processo em biodança, com as vivências, são processos progressivos. Então, o caminho é esse mesmo, é progressivo, né? E é sempre buscando a integração. Então, a gente passa por muitos lugares. Pode ser que a gente repita caminhos conhecidos, pode ser que a gente repita experiências já conhecidas, mas toda vez que a gente repete é sempre na tentativa de se curar, né? E quando a gente está envolvido e entregue à vivência, toda vez que a gente repete, a própria vivência nos dá um recurso para que a gente responda a esses estímulos com respostas mais autênticas, né? Diferentes. Essa seria a nossa forma de reeditar as informações, é dar uma resposta nova frente a velhos estímulos, porque aquilo que foi vivido não vai ser apagado em nós, né? Já está vivido, ponto. Então, se nós acessamos aquilo numa vivência, nós temos a possibilidade de reeditar essas informações através dessas 5 linhas de vivência, né? Essas 5 dimensões que ele propõe. Então, o despertar de vivências que nos permite ser nós mesmos, constitui uma nova epistemologia, uma nova maneira de viver. Então, o que Rolando quer dizer com isso, né? O despertar de vivências que nos permite ser nós mesmos, constitui uma nova epistemologia. Essa nova epistemologia é o sinto, logo existo, né? É pôr a mão no coração e falar com a mão no coração, né? Porque se mesmo com a mão no coração você gostaria de comunicar aquilo, então comunique. Mas eu tenho certeza que esse exercício de pôr a mão no coração, ele nos traz um caminho aí de freio e de integração que a gente pode começar a experimentar desde já. Aqueles que já fazem biodança, aqueles que ainda não fazem, é um exercício que a gente pode fazer desde já, né?
que vai trazer essa noção e essa experiência de vivência, porque te traz para o aqui e agora, né? Então, põe a mão no coração e sente. Pode passar, por favor. Chegamos ao final, então, as considerações finais, com o objetivo de abrir caminhos para responder à pergunta inicial sobre o porquê de a biodança funcionar e atuar de forma integral em seus participantes, explanamos aqui os 3 primeiros poderes. Então, através desses 3 primeiros poderes, a gente consegue entender mais ou menos, né, um pouquinho, como a biodança pode funcionar e pode nos integrar, né? Porque tem que experimentar, tem que viver. A música, ela vai conduzindo a gente, vai levando a gente para a vivência de uma forma que a gente se sente com mais recursos, vai abrindo o nosso espaço interno, vai fazendo com que a gente fique um pouco mais presente, mais conectados com as sensações do nosso corpo, expande a nossa visão, expande a nossa capacidade auditiva para que a gente possa perceber o ambiente presente, né? Porque tudo isso vai diminuindo o nosso ego ao ponto da gente conseguir estar mais presente no corpo sem ter que dar respostas imediatas, né? Isso é isso, isso é isso. Não, peraí. Isso, deixa eu ver. Isso pode ser isso, pode. Então, dar esse tempo para si é o tempo da música, é o tempo da vivência, é o tempo que Rolando propõe, que a biodança propõe.